Bom, hoje teremos um vídeo um pouco mais profundo sobre um livro em específico. Estou com a luz aqui, já escrevi algumas coisas. Eu acho que um pouco mais próximo aqui, mais distante. Bom, vamos lá. O livro que eu tenho muito a falar com vocês hoje, de repente acaba se tornando um vídeo muito comprido. É esse livro do Nicholas Buffman, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. E qual que é a grande questão deste livro e por que que esse vídeo vai ser um pouco mais comprido do que os outros, eu acredito. Bom, temos vários tópicos, eu tentei resumir o máximo possível dos tópicos úteis deste livro. Este é um livro de como fazer, é um livro prático, então é um livro que você aprende e você já pode sair praticando no seu dia a dia e 100% funcional, tá? Nicholas Buffman é um autor muito conhecido, ele escreveu o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é um livro que está na minha outra sala, que fala sobre vendas, tá? Como convencer alguém relacionado a vendas. E esse cara aqui, ele era um fotógrafo, trabalhava com modelos e ele tinha facilidade, entre aspas, de fazer com que as modelos que ele gerenciava ficassem confortáveis durante a sessão fotográfica, enfim. Ele começou a estudar PNL, né, Programação Neurolinguística, e ele começou então a escrever mais a respeito e os livros foram saindo e este é um muito importante. Por que que é muito importante? Porque o título em si, ele foca em algo que é natural de muitas pessoas quererem. Porque hoje em dia as pessoas elas querem a sua atenção, ou vice-versa, você quer a atenção de outras pessoas. Então esse título, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, faz com que você aprenda a conquistar a atenção das outras pessoas porque elas gostam de você. E em 90 segundos é muito rápido, é 1 minuto e meio. Então, em uma primeira conversa com alguém que você nunca conheceu, você tem então a chance de fazer com que a outra pessoa goste de você. Automaticamente você pode fazer com que aquela pessoa participe mais da sua vida ou não. Bom, vamos analisar um pouco esse livro. Tá? É um livro de linguagem muito fácil. Ele tem 172 páginas, sem contar o caderno de exercícios e o apêndice. Tá? Então é muito legal porque você tem a parte de fazer exercícios com base no que você aprendeu no livro. É um livro rápido da leitura, de leitura. Eu creio que você lendo ele sem pausas, você consiga ler em 3 horas, mais ou menos, 4 horas. Depende muito da sua velocidade de leitura. Eu demorei cerca de 3 ou 2 dias para ler, com pausas, com várias anotações que eu fiz aqui, dos pontos importantes, porque esse livro eu transformei ele em um curso que eu achei muito válido para que no Brasil as pessoas aprenderem. Tá? Eu vou deixar o link desse livro na descrição e o link do curso que eu fiz com base nesse livro também na descrição. Vamos ao que interessa, eu coloquei aqui alguns tópicos, 2, 4, 6, 8, 9 tópicos, tá? Eu vou tentar passar para vocês aqui de forma rápida, porém bem sucinta, do que eu aprendi desse livro e por que você deveria também comprar esse livro. É um livro prático para você utilizar na sua vida pessoal, profissional, enfim, em qualquer âmbito que você julgue ser necessário. Primeiramente, o autor começa falando sobre a importância de você se relacionar com outras pessoas. O ser humano evoluiu nesses últimos anos, nessas centenas, milhares de anos, porque ele conseguiu se relacionar com outras pessoas. Em um exemplo muito fácil de se entender, digamos que na caça, no passado, nós tínhamos a pessoa que caçava e a pessoa que cozinhava o alimento. E
o conhecimento de um tinha que ser passado para o outro por conta da sobrevivência. Então, se não existisse um relacionamento, nós não conseguiríamos evoluir com o tempo. É tão importante a sobrevivência que, em dados estatísticos, algumas pessoas elas morrem mais cedo depois que o seu cônjuge morre. Então, imagine um casal onde a mulher tem 70 anos e o marido tem 80. A mulher morre por algum motivo, ela chega a falecer, e o seu marido, por conta da angústia, por conta de não ter alguém para se relacionar, ele acaba estatisticamente também falecendo brevemente. Sendo que, ao contrário, um apoiando o outro em seus relacionamentos, eles poderiam viver muito mais tempo. E é muito clássico você entender que hoje, se você não ter bons relacionamentos com as outras pessoas, fica muito mais difícil você avançar na sua vida. Então, a importância de você saber se relacionar com outras pessoas, e quando você fala se relacionar, você fala muito sobre fazer com que a outra pessoa ela tenha interesse por aquilo que você tem a oferecer de repente. Temos aqui um viés muito importante e grande, que é o seguinte: muitas pessoas já julgaram esse fato de gostar. Gostar determina admirar o gosto da outra pessoa. Eu gosto do fulano. Por quê? Porque ele também lê livros. Então eu gosto dele porque quando eu falo com ele, ele compartilha de ideias que eu também compartilho. Mas eu aprendi nos últimos anos que você não tem que necessariamente gostar do que outras pessoas têm de gosto para também se aproximar delas. Eu sempre falo para vocês que as pessoas, elas também servem como escadas. Então, se você quer que as pessoas, elas te ajudem, cooperem com você para que você cresça, você tem que ter em mente que você pode não gostar 100% do que ela faz, mas você pode se interessar ou mostrar interesse para que ambos consigam crescer. Então a importância está em todo lugar, na faculdade, no ensino médio, no fundamental, no trabalho, na sua casa, no seu relacionamento com seus cônjuges, enfim. Você tem que entender que existe uma importância desde sempre em relacionamentos. E o foco desse livro aqui, que é 90 segundos, é que a nossa primeira impressão, ela é julgada por outras pessoas nos primeiros 90 segundos. E repare que inúmeros testes sociais já foram feitos. E é interessante você analisar esses vídeos. Algumas pessoas, elas fazem aqueles vídeos gravando como que alguém é recebido em uma concessionária, como alguém é recebido em um prédio de luxo, em um lugar de luxo, enfim, por estar se vestindo ou mal ou inapropriadamente, de forma imprópria. E você percebe que muitas pessoas são julgadas somente por suas roupas e não por quem elas são. Porque quando você sabe algumas técnicas e se porta corretamente e tem dentro de você uma diferente personalidade, a sua roupa meio que pouco importa. Não que ela não seja importante, mas ela não é tão relevante, tá? Então, mesmo assim, eu percebi que as pessoas, elas te julgam nos primeiros 90 segundos pelo fato de você mostrar os seus interesses, mas melhor do que isso, nós vamos ver a questão do saber escutar, é você saber se interessar pelo que a outra pessoa também tem a oferecer. Porque uma grande base que nós temos é que todas as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem a atenção dos outros. Os marqueteiros, todas as empresas, as grandes marcas, elas buscam encontrar a sua atenção, elas buscam ter a sua atenção. Elas pagam muito caro para conseguir a atenção da população. Mas a grande questão também é que você quer atenção.
todos nós, de alguma forma, somos um pouco carentes de atenção, porque nós queremos ser reconhecidos. Imagine a situação de que uma família tem 4 filhos e um filho não fala com ninguém, ele é reprimido e ele não tem a atenção dos outros por conta disso. Ele fica inferior, ele se sente depressivo e com o passar do tempo ele começa a se julgar incapaz. Então, quando você busca a atenção de outras pessoas, é porque você quer mostrar quem você é e a sua capacidade. Enfim, é um pensamento muito profundo. E em 90 segundos nós temos então aqui uma barreira interessante e digamos que até desafiadora de você mostrar quem você é através da sua vestimenta. Eu estou até de bermuda aqui, então as pessoas podem me julgar de forma diferente por conta da forma que eu me visto, mas ali fica nos primeiros segundos, 10, 15 segundos. Então imagine a situação que você está chegando em uma livraria ou em uma cafeteria em sua cidade e você está longe 15 segundos de uma mesa que tem uma mulher, que tem um casal, que tem um rapaz, que tem um homem, que tem um senhor, uma senhora, uma criança. Dependendo como você estiver vestido, as pessoas já começam a julgar quem você é. Eu fiquei um tempo atrás em uma cafeteria e eu ficava muito tempo na cafeteria e tinha perto do semáforo algumas pessoas que pediam dinheiro no semáforo e algumas outras pessoas que vendiam aqueles chocolates para os motoristas para conseguirem algum tipo de renda. E de vez em quando essas pessoas vinham até a cafeteria pedir para também os clientes ali comprarem os seus chocolates. E como que elas se vestiam? Elas se vestiam de forma bem simples, digamos assim. E muitas pessoas julgavam elas antes mesmo delas estarem ali falando com os clientes. Por conta da vestimenta, por conta do serviço. E uma vez aconteceu que uma pessoa que não tinha nada a ver, ela não era vendedora ambulante, ela não era alguém pedindo algo no semáforo, ela era alguém comum, ela queria comprar um pão de queijo na padaria. Era uma cafeteria bem conceituada, em um lugar bem conceituado da onde eu moro. E eu percebi nos olhares das pessoas o julgamento, o pré-julgamento por conta da vestimenta daquela pessoa. Então, a sua vestimenta, ela fala quem você é para aquelas pessoas que estão ali próximas de você. Mas não é tudo. Porque fora os 10, 15, 20 segundos da vestimenta, existem os outros segundos onde você ainda pode causar uma primeira impressão. E a primeira impressão, a pessoa olha basicamente como que você se porta, não somente como você se veste. Então, eu posso me vestir muito mal e ter uma postura ereta, com meu corpo aberto, e logo mais vamos falar sobre isto. Ou eu posso estar de social, com um terno muito chique, e eu posso ficar olhando para baixo, triste, com ombros caídos, e as pessoas ficam olhando para mim, poxa, aquele cara ou está muito mal, ou ele é um derrotado. Então perceba que existem alguns fatores que nós vamos falar aqui, que vão muito além do que somente a vestimenta. Um outro ponto que eu vi é a questão da conexão. Nós podemos nos conectar com os outros. Isto é muito interessante. Algumas coisas que eu aprendi quando eu era mais novo, e eu não tinha nem lido esse livro ainda, é a questão de que quando nós olhamos para os olhos de outras pessoas, nós estamos sendo verdadeiros. Tenho certeza que você já ouviu por aí, alguém já te falou, mencionou para você, que quando alguém não consegue olhar para os seus olhos é porque ela está mentindo, é porque ela está escondendo alguma coisa. E este livro aborda a posição dos seus olhos. Quando você olha para o céu, para a sua direita, inclinada, enfim, tem tudo um significado falando que você está procurando informações visuais, que você está procurando informações auditivas, que você está escondendo alguma coisa. Então, é muito importante você entender isto. E quando você encontra com alguém e você quer uma conexão com uma outra pessoa, você tem ali alguns passos a dar para que você consiga essa conexão. E o olhar nos olhos é um dos passos. O seu apertar de mão, o seu cumprimentar são um dos passos.
As suas atitudes logo no começo mostram quem você é e o que você está buscando. Muitas pessoas começam uma conversa com alguém que não é conhecido, uma pessoa desconhecida, e essas pessoas não começam corretamente. A primeira atitude, às vezes, pode ser muito desafiadora. Por que eu falo isso? Porque esse livro fala bastante de como fazer alguém gostar de você em 90 segundos. Mas uma das coisas que eu percebo, aqui no Brasil pelo menos, é que muitas pessoas, elas têm um pré-julgamento de outras pessoas positivo. Exemplo, você é alguém solteiro, você é alguém solteira, e você gostou de fulano. Fulano está sozinho na livraria, numa cafeteria, e você quer falar com a pessoa. E você tem que se aproximar dessa pessoa para falar com ela. Muitas pessoas não conseguem oportunidades, não conseguem realizar algumas coisas porque elas não têm o primeiro passo de falar com alguém. Mas as pessoas que conseguem fazer isso, elas precisam de algumas atitudes para que elas sejam bem recebidas. Porque senão vai acontecer o que acontece com muitos. Você vai simplesmente falar de uma forma incorreta, você não vai mostrar interesse genuíno pelo que a outra pessoa tem ou por quem ela é. A pessoa vai rapidamente reconhecer isso e ela vai se afastar de você. E é por conta disso que nós temos a linguagem aberta e a linguagem fechada. Como que é a linguagem aberta? Pense na seguinte situação: você está ali, sentou em uma mesa com um grupo de pessoas e tem alguém falando. Nesse grupo de pessoas, alguns ficam no celular, com a cabeça baixa, olhando para o chão. Outras pessoas ficam olhando para fora. E uma ou outra, elas ficam atentas. Elas ficam olhando para outra pessoa nos olhos, focando no que ela está falando e entendendo. Elas estão, de fato, escutando o que a outra pessoa está passando para elas. Aquela pessoa que está mandando informação, ela vai priorizar enviar para você, que está prestando atenção, a informação. Ela vai priorizar você, fulana. E quando alguém perguntar depois para aquela pessoa, pô, legal, você saiu com aquele grupo. Daquele grupo ali, quem que você recomenda sair num próximo encontro? Aquela pessoa vai se lembrar muito mais facilmente de você, que prestou atenção, que esteve disponível, mostrando um interesse genuíno. A parte da linguagem aberta, nesse livro, ele basicamente fala que nós temos que ter uma postura ereta, com o peito aberto. As nossas mãos não podem estar fechadas, cerradas, mas sim abertas. E nossos olhares devem estar sempre fixos, olhando para a pessoa que está se comunicando. Porque o segredo aqui é saber escutar. E escutar ativamente, e não de forma passiva, como os outros que ficam no celular. E a linguagem fechada é basicamente você cruzar os seus braços, fechar o seu rosto, de repente abaixar a sua face, e você não vai estar se mostrando à vontade com a situação, com a comunicação da outra pessoa. Muitas das vezes, quando nós fazemos isso, é até impressionante, algumas pessoas, elas querem falar mais rápido, elas querem terminar o assunto, porque elas não estão se sentindo convidadas, elas não estão sentindo a recepção do público. Isso vale até mesmo para palestras. Tá? Imagina só você fazer uma palestra para 100 pessoas e das 100 pessoas todas estarem assim, carrancudas, olhando para baixo, sem interesse no que você está falando, aparentemente. Você vai querer que aquela palestra acabe rápido. Bem, pessoas gostam de pessoas como elas. Obviamente, em uma conversa de rotina, em uma conversa padrão que encontramos por aí, não é sempre que você vai combinar com a outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui muito discrepante. Uma pessoa
que uma pessoa que é engenheiro, que fica o dia inteiro no computador, ele se encontra com uma outra pessoa que... Deixa eu encontrar um exemplo aqui. Uma pessoa que pinta quadros de arte todos os dias. Ambos se encontram ali e você tem que mostrar interesse no que a outra pessoa tem. Ou, sei lá, quem ela é. Você percebe que existe um grau de dificuldade para você conseguir fazer isso? Não seria melhor uma outra pessoa que também pinta quadros se encontrasse e mostrasse o interesse pela outra pessoa? Porque, por mais que você possa pensar que você consegue fazer isso, a dificuldade em fazer isto pode te fazer perder oportunidades. Porque as pessoas, elas sabem automaticamente quando é genuíno. Eu entendo, eu sei quando a outra pessoa de fato gosta de me ouvir. Eu consigo sentir isso. Nós não temos um sexto sentido para isso, mas nossos instintos internos, eles sabem quando a outra pessoa fala com gosto, quando a outra pessoa brilha os olhos, olhando para você, ouvindo o que você tem a falar. Automaticamente, quando a pessoa ela faz isto, ela entende que você pode ser uma pessoa que ela vai gostar. Não por pouco tempo, mas por muito tempo. Caso contrário, a pessoa ela não consiga fazer isso com você, se sentir à vontade, você pode usar algum termo em comum, algo em comum naquela situação para fazer com que a pessoa goste de você. Perceba que nós não podemos focar 100% somente no que a outra pessoa faz, mas temos aqui alguns vínculos que o livro ensina pra gente, por isso que é bem interessante. A sincronia planejada, ela fala muito de PNL. Antes de falar dela, eu quero falar sobre os itens a mais para fazer com que a outra pessoa goste de você. Existem alguns itens muito simples, tá? Muito simples mesmo. Você pode muito bem ir bem apresentável para um lugar que recebe pessoas assim normalmente. Você pode encontrar alguém que você nunca viu antes e você pode falar com essa pessoa itens relacionados que vocês dois têm em comum. Como, por exemplo, a cafeteria, como, por exemplo, o croissant, como, por exemplo, o cappuccino daquela tarde, como, por exemplo, as férias que você passou fora do país e ela também pode ter passado. Você tem que começar uma conversa para descobrir isso, é bem óbvio. Mas perceba que tem mais meios em comuns que você pode encontrar para que a pessoa ela consiga gostar de você. E quando eu falo consiga gostar de você, parece que é algo tão forçado, mas na verdade não é. É a primeira barreira que temos que quebrar para que a outra pessoa ela queira nos escutar e, é claro, ela queira falar conosco. E um dos itens que esse livro fala bastante, ele dá muitas dicas práticas. Existem dois tipos de perguntas. A pergunta aberta e a pergunta fechada. A pergunta fechada é a seguinte: você vem sempre aqui? A pessoa vai falar sim, não, ponto. Se a pessoa ela não quer falar com você e ela também é tímida e ela também não tem esse conhecimento e ela até quer falar com você de repente, mas ela não consegue se expressar porque você não abriu um campo de conversa com ela, ela vai responder sim, não. Enfim, são inúmeras opções. Mas nós temos aqui as perguntas abertas. Exemplo, você está em um avião, viajando para um país, e do seu lado tem uma mulher, tem um rapaz, tem um senhor, e você faz uma pergunta para ela aberta. Poxa, é a minha primeira vez indo para esse país. Você já foi alguma vez? Tem alguma recomendação do que fazer nas férias? Perceba que não é sim e não, nem um talvez, mas a pessoa pode se abrir e te dar sugestões.
Mas tem aqui um limite que o autor mesmo deu como dica. Se você fizer 3 vezes a pergunta aberta e a pessoa não mostrar nenhum interesse em falar com você, você não pode forçar. Nós temos que entender que apesar de termos técnicas para fazer pessoas gostarem de nós em 90 segundos, enfim, em um tempo breve, nem todas as pessoas vão gostar da nossa pessoa. E tudo bem com isso. Você não tem que forçar a outra pessoa a gostar de você. E ponto. A parte da sincronia planejada é uma parte que eu achei um pouco diferente, muito lógica, mas que poucas pessoas de repente vão conseguir fazer. Tem um trecho do livro que fala que as pessoas, quando elas percebem que os seus gestos são similares com o dela, ela encontra uma certa familiaridade. E se isso for muito natural, ela vai ficar muito mais à vontade na sua presença. Não sei se você já passou por isso, mas aconteceu comigo em um curso de oratória que eu estava fazendo. Se você estiver em um lugar fechado com algumas pessoas, em uma sala, em um consultório, em uma clínica, em um hospital, em uma escola, enfim, faça o teste. Se você colocar a sua mão na cintura, é muito provável que, passando alguns segundos ou minutos, algumas pessoas naquele grupo, elas vão fazer o mesmo, de forma automática e de forma inconsciente. É o corpo dela encontrando posições para ficar, e já que tem uma posição diferente disponível, o corpo quis se adaptar. Por isso que quando você encontra com uma outra pessoa e você consegue fazer com que exista uma sincronia, a outra pessoa fica muito mais à vontade. Mas a grande questão aqui é que ele ensina para que nós façamos a sincronia planejada, que para mim ficaria muito forçado. Em uma lanchonete, em uma cafeteria, a pessoa do outro lado, ela está, por exemplo, com os braços cruzados assim na mesa, um em cima do outro. Você pode muito bem fazer isso, mas de forma sutil. A pessoa, de repente, ela mudou a posição do corpo dela, porque ela virou o ouvido para ouvir você melhor, e você, então, pode fazer o mesmo. Mas perceba que se você não fizer isso corretamente, vai parecer que você está fazendo isso de forma forçada e a pessoa vai descobrir. E se a pessoa descobrir, bom, o que você tinha construído com ela, de repente, seja desconstruído. Enfim, é um livro muito importante. Toda pessoa deveria ler esse livro. Livro muito prático. Bom, o vídeo deu 28 minutos. Tentei ser bem breve, eu não quero entregar tudo que o livro entrega, porque senão não teria muita lógica. Tá? É um livro muito acessível. Se eu não me engano, custa R$40, R$50, não sei. O preço muda de vez em quando. Bom, na descrição, o link desse vídeo, o link do curso desse vídeo, o link do programa Como Ler Muito Mais Rápido, certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fale se você já leu esse livro, se você teve alguma impressão diferente. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. Eu te vejo em um de nossos próximos vídeos e até mais.